Olá, eu sou o Rodrigo França, este é o Senna TV e hoje a gente vai falar com Senna. Chega aí. E aí, Rodrigo? Beleza? Bem? Boa, Bruno. Bruno Senna, isso aí, Bruno. Pô, você lá em Le Mans falou pra mim, não, a hora que der, vou participar do programa e tá aqui, né? Tô aqui, não dá pra furar. Bruno, então não tem como não começar como é que era ter como tio simplesmente Ayrton Senna. Bom, era muito interessante ter o Ayrton como tio, porque as pessoas sempre olham para o Ayrton como o ídolo, né? Aquela pessoa que era quase inalcançável, né? Uma pessoa muito especial. Pra gente, na família, tinha isso, era uma mistura desse negócio dessa pessoa que era tão especial para todo mundo e pra gente também, mas também a parte familiar, a parte que era mais aconchegante, né? De estar em casa. O Ayrton estava sempre viajando, assim como a minha vida também é assim, mas ele estava sempre... quando ele vinha para casa, ele era muito... queria estar com os sobrinhos, com a família inteira junta, e todo mundo sempre fazia aquela festinha quando ele chegava em casa, então era muito especial. O Ayrton era uma pessoa muito, muito ativa, ele dormia até meio-dia, mas no período que ele estava acordado, ele estava sempre fazendo alguma coisa, era kart, jet ski, correndo, ele nunca parava. E outra coisa que era muito interessante era ver ele sempre no telefone, conversando sobre automobilismo, ele não desligava de verdade. A gente achava que, todo mundo falava, não, ele ia para lá, passava um mês de férias, nem eu pensava no automobilismo, mas de verdade ele estava no telefone, estava sempre fazendo alguma coisa, planejando para o que vinha pela frente. Assim, eu tenho obviamente, mais claras memórias mais tarde, quando ele estava em 93, 92, por aí, porque eu já era um pouco mais velho. E nessa época a gente sabe que ele tinha as disputas de contrato com ele, com o Ron, por exemplo, em 93. Então foram anos talvez um pouco mais tensos na parte das férias para ele. Mas realmente ele sempre, naquela correria, não parava um minuto. E quando ele podia, dormia até tarde e descansava. Se a gente acordava 10 da manhã, ligava o jet ski, ele ia lá e matava a gente, porque acordava ele. Aquela coisa do sobrinho pequenininho, até dar uma pentelhadinha para acordar o tio, que é para brincar com ele, né? Você fazia isso, né, Bruno? A gente fazia a distância, porque a gente sabia que a porta do quarto estava trancada, então não tinha como entrar para atrapalhar ele, mas a gente ia lá, ligava o jet ski, o mais barulhento que tinha, acordava ele e o resto do condomínio inteiro também. Tinha uma fama terrível lá no condomínio em Angra, de ser o pessoal que acordava todo mundo, então, enfim, já acordava, os vizinhos acordavam ele também, né? É justo, né, gente? E qual foi a primeira corrida que você viu do Ayrton na Fórmula 1? Como você tem essa lembrança ou de repente você foi tão pequeno que você nem lembra, só vê as fotos? Eu não sei, eu assisti a corrida desde pequenininho mesmo, né? Eu estava no kart quando eu tinha 4 anos de idade, então para ter uma memória exatamente de qual foi a primeira corrida, mas eu lembro da Lotus Preta. Essa é a minha primeira memória assim do Ayrton correndo. Excelente memória, aliás, né, Bruno? Porque inclusive a gente até viu que você pilotou esse carro, foi o seu primeiro Fórmula 1 que você já pilotou na vida, não foi? Foi o primeiro, em 2004, o carro do Cláudio Giovannoni, que é um grande embaixador do Instituto na Europa, ele falou assim, tem esse carro aqui, vamos dar uma volta. E imagina, eu estava andando de Fórmula BMW, que tinha 140 cavalos. Foi incrível, um negócio inacreditável mesmo, a potência do carro, etc. E depois andei no Grande Prêmio do Brasil aqui, fiz a demonstração aqui, foi demais. Eu lembro que você, assim, não dava nem para esconder o sorriso no capacete, Bruno, porque você acelerou mesmo para valer. Deu até uma escapadinha, né? A gente sabe disso. Realmente faltou um pouquinho de experiência ali naquela ocasião, mas... Tudo bem, mas uma graminha, tudo bem, voltei, então mas tranquilo. você, you see the gap, you go for the gap, né? Você tem, E eu lembro que, inclusive, a atenção da imprensa em cima de você aquele dia, não sei se chegou a te assustar, porque realmente aquilo foi um momento muito emocionante. Você tinha a dimensão de tudo aquilo? Não tinha muita dimensão. Para mim, era uma oportunidade de ouro, de poder andar com o carro do Ayrton em Interlagos, era um negócio assim, com o piloto, uma realização fenomenal. E depois de um tempo eu percebi o tamanho do evento que foi. Na verdade, assim, acho que tanto quanto as pessoas se emocionaram, eu me emocionei da mesma forma, de estar lá naquele lugar maravilhoso. Interlagos tem um espírito do Ayrton tão forte, e ainda no carro dele, acho que toda a emoção que estava lá estava dentro de mim também. Mônaco 2008, a sua vitória na GP2. Eu lembro que é de arrepiar a gente chegar e ver que você... fez o hino brasileiro tocar de novo em Mônaco. Era uma época que você também ainda estava percorrendo o caminho da Fórmula 1
E eu tenho certeza que todo mundo ficou muito emocionado. Eu lembro de encontrar o Lívio Eurico, ele se emocionou, os jornalistas, e não só os brasileiros, todos os estrangeiros. Conta como é que foi essa corrida ali, você tá em Mônaco e ganhar, tocar o hino brasileiro, e você numa categoria como a GP2, né, já pertinho da Fórmula 1. Foi talvez minha memória de automobilismo mais especial que eu tenho. Normalmente você vence uma corrida, mesmo no palco, mesmo nas pistas de Fórmula 1, os pódios são mais genéricos, né? Tem alguns pódios um pouco diferentes, mas Mônaco é um pódio muito especial, muito diferente, muito específico. E foi a primeira vez que eu cheguei num pódio assim e falei, nossa, me lembrei do Ayrton mesmo, assim, um negócio que foi muito emocionante. E foi uma corrida super difícil, né? Típica de Mônaco, né? Larguei em segundo, atrás do Maldonado, passei na largada. Eu sabia que eu tinha o risco dele querer ultrapassar em qualquer lugar, então eu realmente acertei o ritmo forte, abri um bom espaço dele, depois do pit stop estava uns 7 segundos na frente dele, que estava ótimo, e aí teve um acidente e bloquearam a pista. Então o Maldonado chegou, a gente passou lá do acidente, etc. Mas aí eu já tinha usado meus pneus para abrir o gap, né, e segurar ele. E ele ficou lá as últimas 15 voltas da corrida ali tentando todas as oportunidades dele, mas graças a Deus ele não fez nada de louco. Então acho que foi uma performance bem legal e um pódio muito especial. Eu imagino que deve ter sido frustrante por um outro lado, você como estreante, começar numa equipe como a Espanha, né? Que a gente sabe que era uma equipe que não é que é a pior do grid, ela era para ser a segunda pior do grid, tinha que melhorar uns 3 segundos, né? Mas era a chance que você tinha, né, Bruno? Quer dizer, eu acho que você fez uma escolha ali, não tem que falar em arrependimento, mas você acha que de repente fosse uma outra porta, uma outra maneira, a sua carreira também poderia ter sido diferente? Pode ser, a gente nunca sabe como teria sido. A primeira oportunidade que eu tive na Fórmula 1 foi com a Brown, né, com a Honda em 2008, Honda ainda, né? Mas a Honda saiu, então eu não consegui fazer a temporada 2009. Bem perto de fechar naquele carro da Brown, aliás. Faltou pouco mesmo ali? A Honda mandou o contrato pra gente olhar quando eu fiz o teste. Não estava nada assinado, obviamente, era uma coisa pra gente, né, negociar, mas logo depois eles tiveram a decisão do board de fechar o projeto. Então, nesse momento, ficou muito mais difícil de conseguir a vaga, porque o projeto era muito mais atrasado, de ter pouco dia de treino. Enfim, foi uma pena. Mas 2010 foi um ano difícil, o carro não era competitivo, mas não era só não competitivo, era um carro que era inconsistente, o carro quebrava muito e tinha grandes diferenças entre uma peça e outra. Às vezes você colocava um assoalho no carro que não funcionava, você estava lá 1,5 segundos por volta mais lento, você não tinha nem ideia por quê. Sim. E assim essas coisas foram fazendo o ano cada vez mais desafiador. E, enfim, quando você tem um ano desse, quem não está sabendo exatamente o que acontece não consegue entender. E acho que isso com certeza coloca o progresso que você pode ter numa forma mais difícil. Em todo caso, você também conseguiu oportunidades na Williams e na Lotus, claro, a Lotus não é bem aquela Lotus que o seu tio correu, né, que era mais a equipe Renault, mas também foi muito legal ver você nesses dois casos, a Williams que foi o primeiro teste do Ayrton, né, então queria que você falasse agora, especificamente da Williams, o carinho que o Frank, todo mundo tem. Eu achei muito legal que vocês mostraram que né, vocês têm um carinho também pela Williams e foi uma oportunidade muito boa para você na Fórmula 1 também. Né? Com certeza. A Lotus foi um negócio muito interessante porque a maioria das pessoas que trabalham na Lotus, né, que era Renault, etc., era o pessoal que era da Toleman. Muita gente que estava lá na Toleman, que trabalhou com a Ayrton, estava lá na Lotus. Então foi aquele negócio, você vê na fábrica, você vê aquelas pessoas que estão trabalhando lá, você conversa, você tem histórias, etc. E foi muito similar na Williams. Muita gente que estava lá quando o Ayrton estava lá, continua lá, até hoje. Então você tem experiência, você tem gente com cada pessoa com uma história diferente para compartilhar, e todas essas coisas são fantásticas. O Frank tem um carinho muito legal, a Claire também, a gente tem uma relação super, super saudável com eles. E o Frank obviamente está, né, mais debilitado com a saúde dele, mas ele, sabe, vira e mexe, ele lembrava de uma história, ele contava, era um negócio bem assim, bem interessante. E pessoalmente, quando eu tive a oportunidade na Williams, eu fui conversar com o Milton e com a Zaza para ver o que eles achavam, né, porque podia ser um pouco difícil pessoalmente para eles. E eles acharam muito legal, era uma forma muito boa de tirar esse estigma que tinha da Williams, né, com a Ayrton. E foi muito legal, foi realmente uma experiência muito, muito especial com a Williams e gostaria de ter ficado mais tempo lá. Não foi o que aconteceu, mas de qualquer forma
tenho muito carinho pelas memórias que eu tenho dela. E o curioso, gente, é que hoje o Bruno corre também na Fórmula E e também vai o FIA WEC, né, que são os carros de endurance, com o filho do Alan Prost, o Nicolas Prost. E eu queria que você falasse o que do outro lado, né? O que o Nicolas conta dessa rivalidade do Ayrton com o Prost, que, claro, foi um grande momento da Fórmula 1. E o próprio Ayrton, né, quando o Prost se aposentou, falava que sentia saudade do Alan Prost, né? Como é que agora vocês retomando essa rivalidade? Olha, a gente, entre um e outro, a gente tem a rivalidade normal de piloto. A gente não tem aquela rivalidade que o Ayrton tinha com o Alan. A gente se dá muito bem. E acho que isso é a parte mais legal de tudo. Ficou um clima bom entre as famílias. Eu sempre encontro com o Alan também. O Alan é um super gentleman comigo. Ele adora contar caso também. E acho que, assim, a primeira vez que eu encontrei com o Alan foi aquele negócio meio estranho. Mas depois ele, abriu assim completamente. A gente conversou várias vezes. E até uma vez, depois de uma corrida de Fórmula E, a gente estava lá, todo mundo numa festa depois. E ele, né, a gente estava mais relaxado, ele, nossa, seu tio. E a gente brigava, mas a gente tinha muito respeito um pelo outro. A gente, com certeza, levou um outro num patamar mais alto. E a gente, realmente, o negócio era muito, assim, intenso. Ele, sabe, assim, o jeito que ele contava a história, falava essas coisas, ele era muito, assim, genuíno, entendeu? Acho que agora que o negócio acalmou completamente, ele é capaz de olhar para trás sem o rancor, às vezes, né, das disputas que eles tiveram. E realmente as memórias são muito boas. E a gente estava lá, inclusive, nas 24 horas de Le Mans. Você viu aí recentemente, a gente postou esse vídeo aqui no Senna TV. E você, na época, falou: eu tenho certeza que o Ayrton teria participado de uma corrida de 24 horas de Le Mans, porque é um desafio totalmente com a cara do Ayrton, né? É o espírito de competição, de uma corrida de longa duração. E o que você pode contar para o público aí do Senna TV? Bom, a corrida de Le Mans é uma corrida muito, muito especial. É um negócio que tem uma energia incrível. As pessoas que vão lá, estão lá para ver a corrida, fazer festa, se divertir. São pilotos, acho que são 200 e poucos pilotos. 60 e poucos carros, né? Muita gente. É muita gente, muito carro, muita equipe, é uma festa muito grande e é uma corrida muito desafiadora. É uma pista que não perdoa muitos erros, é uma corrida que precisa de muito respeito e a gente tem protótipos LMP1, LMP2, GT, então a diferença de velocidade dos carros é muito grande. Eu acho que o Ayrton ia adorar correr em Le Mans. Hoje em dia os carros de Le Mans, você pode andar na paulada o tempo inteiro, você não tem que economizar freio, não tem que economizar pneu um pouquinho, mas bem pouco. E, enfim, é corrida de sprint do jeito de 24 horas. Gosta. Também tem uma relação muito legal com a McLaren, que a gente quer falar também rapidinho aqui, porque, gente, eu já tive também na sede da McLaren em Woking e é emocionante você ver os carros perfilados lá ano a ano e você vê os carros do Ayrton, os carros do Prost e eles vão evoluindo, Hakkinen e os do Hamilton. Até o Lewis Hamilton sempre fala que ele se emocionou a primeira vez que ele entrou na equipe. Como é que foi para você a primeira vez que você entrou na McLaren? Nossa, foi incrível. O primeiro que, né, o lugar já é impressionante, é um negócio muito moderno, e aí você entra lá e tem toda essa história, né, tem os carros de Can-Am deles, que são os primeiros carros que eles correram lá nos anos 60, 70. Tem os primeiros carros de Fórmula 1, e aí tem, né, os campeões mundiais, etc. E você vai vendo os carros, você vê as baías de montagem dos carros de Fórmula 1 atuais, os carros históricos. Tem lá, agora é a McLaren Automotive, que é a fábrica de carro de rua deles, também é lá. Então, é um lugar assim que tem um espírito fantástico. Eu sou agora um dos embaixadores deles. A gente corre algumas coisas de GT juntos e também faço desenvolvimento dos carros de rua. Então, tem bastante coisa para fazer parte da família da McLaren e eu estou bem contente. Bom, a gente falou da Lotus de 86, foi o seu primeiro carro de Fórmula 1 que você já andou, né? Deu aquela escapadinha, você falou, testou no aeroporto e tal. Mas uma coisa você não tem, não tinha até agora, porque tem o Senna TV, tem uma surpresa. O Eduardo, o pessoal da TAS, pode vir aqui. Olha aqui, nossa, ó, fizeram especialmente para você, aí ó. Que isso. Que legal, hein? Nossa, demais mesmo, super obrigado, legal, é muito bacana. Especial a memória para mim, muito obrigado mesmo.
que é nas confraternizações da família Senna? O que você lembra, as suas memórias de infância e também um pouquinho quando já era adolescente? Bom, o Ayrton trazia sempre os presentinhos pra gente, quando ele ia, especialmente do Japão, ele sempre trazia algumas coisinhas que eram muito diferentes, né, do Japão pra gente. Presentinhos, né? Vamos ver, o que era Ah, assim? às vezes era tipo um carrinho de controle remoto pequenininho, essas coisas assim. Ele gostava de trazer algumas coisas pra gente, pra Paulinha e pra Bianca também. E a gente sempre fazia festa na casa dos meus avós. Era lá que a gente fazia bagunça. Tinha sempre, né, comida, não sei o quê. O Milton, meu avô, não deixa não pode não ter comida, entendeu? Essa é a parte mais importante de toda a festa da nossa família. Isso é típico dos avós, inclusive, né? Avô que é avô não deixa faltar nada. E fica bravo se você não come, né? Fica como bravo. Assim, não comeu nada? Não, olha o dedinho, vê se você tá gordinho. E as competiçõezinhas de kart, de jet ski, parece que você incomodava o tal do Ayrton, né? Eu tinha uma vantagem de peso, assim, razoável e eu usava essa vantagem a meu favor. Então, a gente brincava... O Ayrton chegou a um ponto que ele falou assim, bom, já que você tem essa vantagem de peso, o meu jet ski vai ser inteiro fuçado, né, como era, e o seu vai ser inteiro original. E a gente brigava de vez em quando lá e dava pro gasto. E no kart também, não dava moleza, então? Não dava moleza, mas no kart a gente, como eu não tinha, ele me enchia de peso, né? Toda vez que eu rodava o kart, imagina, com 7 anos de idade, eu não conseguia empurrar o kart tão pesado que ele era. Mas era bom, era um negócio muito divertido. Bruno, não tinha como você não ser piloto com um tio como Ayrton Senna, né? Olha, acho difícil ter outra opção, principalmente como criança, né? Você ter um exemplo desse, algo tão próximo e tão fácil de tocar. Comecei e assim que você começa, a doença entra no sangue e você não consegue mais se curar. Como você pode resumir Ayrton Senna em uma ou poucas palavras? Isso é uma tarefa impossível, né? Resumir o Ayrton em poucas palavras é impossível. O Ayrton era... Talvez para mim um exemplo, o ídolo, a referência que eu carrego, que eu sempre carreguei e vou sempre carregar para minha vida. Obrigado mais uma vez aqui a sua participação. É isso aí, Bruno Senna no Senna TV. Pessoal, é isso aí, chegou ao fim o papo. Muito bom o papo, né, Bruno? Achei que foi muito legal, mas vai ter vários outros papos. A gente vai alugar o Bruno aqui mesmo, né? A gente pede para o presidente aqui do Instituto dar uma ligada para ele, né? Conheço ela faz uns 30 anos. Então, justo, né? Então é isso aí, pessoal. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, também se inscreva no canal. E olha, esses produtos que vocês estão vendo aqui, eu usando, o Bruno usando, você também pode ter na Ayrton Senna Shop, tá bom? Valeu demais, até a próxima!